Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, na ótica espiritual. Semana passada, nós estudamos o primeiro plano do reino animal. Hoje, nós vamos estudar o segundo plano. Então, diz a nossa lição: nos planos de energia do universo, na espiral evolutiva, o éter Prithvi constitui o segundo loka, ou seja, o Antarishaloka, que em sua expansão e desdobramentos forma, juntamente com os demais éteres e as energias cinética e cósmica, os planos da natureza. Na espiral evolutiva, ele é o segundo plano, ou o segundo grau, ou o plano astral, ou o plano da vontade. Como em todos os planos, ele está dividido em três subplanos, ou seja, o primitivo e inferior, o médio e o superior. A constituição básica deste plexo é das formas que estão em contingência e potência no loca do éter Prithvi, formando os órgãos do sistema circulatório no animal, no plano causal do astral, e da matéria no plano material, respectivamente, que vão se aprimorando de acordo com a velocidade da vibração. Em ordem ascendente, ele liga-se ao plexo braquial. Ele se liga. Neste plano começam a se manifestar as energias da vontade e olfativa, que são aspectos do éter Prithvi, e as energias táctil e sensitiva, que são aspectos do éter Vayu. Aos poucos, o animal vai adquirindo a autonomia da locomoção pela atuação da energia motora já manifestada. A velocidade da vibração de cada éter no primeiro subplano ou primitivo inferior na formação do animal vai aumentando, aprimorando as formas do sistema circulatório, aperfeiçoando as energias criadas pelo movimento do éter, Prithvi, até alcançar o limite da velocidade deste plano. Este aperfeiçoamento lhe permite vibrar no segundo subplano, onde a matéria goza de um estado de evolução média. Este processo é contínuo, até que as energias alcançam a velocidade da vibração que lhe permite integrar-se ao terceiro subplano, onde a matéria animal é superior. Alcançando o limite da vibração das energias dos centros de força no terceiro subplano do segundo plano, estas energias passam a vibrar no primeiro subplano, ou plano primitivo inferior, do terceiro plano, ou terceiro corpo, com a consciência do trabalho e experiência adquiridas registrado nas vibrações de cada centro de força para a formação do animal no seu terceiro corpo. Está aí a escala evolutiva, né? A espiral evolutiva das energias, né? Desde o plano, o reino mineral, no seu plano inferior, onde iniciou todo o processo evolutivo. Então, essa parte aqui já é nossa conhecida, né? Nós estamos explicando aqui que nesse segundo plano é o loka do éter Prithvi, que forma as formas que estão no loka do éter Prithvi, que o espírito escolheu, né, para constituir um centro de força. Neste caso, né, será ou seria, né, o cardíaco ou o plano da vontade. Então vamos dar uma olhada no loka para a gente
visualizar ele, depois nós vamos para, tá vendo? Nós começamos aqui com o Walter Appas, né? O Loca, que aqui são os locas, né? São os locas. Nós começamos aqui, foi daqui desse loca, lá no plano astral, que com a expansão, né, dos locas, eles vão se desdobrando e formando os planos da natureza. Veja bem, os planos, esses planos ainda não têm formas. Só são, né, é o ambiente propício para o espírito colocar formas, né? Formas do mineral no princípio, né? Então, nós estudamos o plexo epigástrico, né? Que é o APAS, sistema digestivo, e agora nós estamos estudando o Prithvi, que é, né, o do sistema circulatório, ou seja, o plexo cardíaco, tá certo? Então nós vamos estudar ele agora. Lembrando, né, que todos os centros de força já estão em movimento evolutivo, todos eles. Nós estamos estudando um a um, mas entendam que todos os outros também já estão se descondensando, as energias já estão participando do conjunto, né, para realizar, no caso agora do animal, né, trabalhos, né, usando essa energia para a realização dos trabalhos, sentimento, despertando sentimentos, sensações, né, necessidades novas. Então, vão se despertando na medida, né, em que vai descondensando os plexos, né, o centro de força. Então, vamos ver aqui o homem, a trindade, tá certo? Vocês vão desculpando, porque a gente vai procurando aqui as mensagens, as imagens para a gente ver, né? Bom, então, aquele loca que nós vimos, ele corresponde a esse centro de força aqui, Prithvi, tá? É o que nós estamos estudando. Ou o plexo cardíaco, ou o sistema circulatório nosso, tá certo? Aqui, as energias que vão sendo libertadas aqui vão realizando trabalhos e tomando consciência desse trabalho que realizou. Essa é a evolução, descondensando, libertando as energias que estão aprisionadas, né? E essas energias que foram libertadas, elas são libertadas para a realização de um trabalho ou trabalhos, né? E fica registrada nela a experiência, né? Toma consciência daquele trabalho que ela realizou. Essa consciência que vai fazer parte da vibração única, né? Que é a nossa consciência, tá certo? Então agora nós vamos ver esse mesmo centro de força na planificação divina, tá certo? Vamos ver aqui, né? 13. Não, não vou não. Eu vou botar o número aqui, não vou querer subir nem descer não. 12. Toda hora eu erro. Agora, na planificação divina, onde esse éter está? Como a gente está aqui no reino animal, certo? Mas esse reino animal, como nós falamos, está dividido em 7 planos, que nós estamos estudando. O segundo estudamos na semana passada, o plano material da necessidade ou plexo epigástrico. Não foi? Centro de força, não foi? Então, que é o plexo, né? Agora nós estamos estudando esse daqui, né? Que é o Prithvi, está vendo a corzinha aqui amarela? A cor também é amarela aqui do nome, que refere ao plexo cardíaco e também, né, onde estão as energias nos desdobramentos, né, com a velocidade, o movimento do éter que criou as energias, né, essas energias elas chegam ao limite, né, embaixo, o mínimo, como aspectos. Então, é dos aspectos que ela começa a evoluir. Então, nós vamos vendo as energias que vão se manifestando no plexo cardíaco, tá certo? No reino animal, tá certo? É isso que nós vamos estudar hoje. Então, ele diz, na espiral evolutiva, no segundo plano ou segundo grau, né?
ou às vezes também diz que é o segundo corpo, né? Porque, veja bem, vamos ver aqui, ó. Cada plano desse aqui, porque aqui a gente está estudando eles, né? Divisor. Cada plano desse aqui, no reino animal, a alma leva 7 milhões de anos, tá certo? Aqui também leva 7 milhões, aqui 7 milhões, 7 milhões, 7 milhões, 7 milhões, 7 milhões, que dá 49. Então tem aquela energia no interstício, né? 142 mil anos, mais alguns trocados, né? Tá certo? E somando tudo fica 50 milhões de anos, que é o tempo, né? Porque não, aqui ainda não tem o livre-arbítrio, né? Ele segue a velocidade evolutiva da natureza ali do progresso. Então ela faz esses 50 milhões de anos, cada um, certo? Agora, como nós estamos no reino animal, né? Então ele vai levar 50 milhões de anos. Então cada plano desse, né? Cada plano desse, que o reino é dividido nesses 7 planos, cada plano desse corresponde a 7 milhões de anos, que é um grau, né? Que, como ele chama, é um corpo, né? Porque o animal vai viver com esse corpo, aperfeiçoando o corpo dele nesse primeiro plano, mas sabendo que todos os centros de força estão trabalhando em movimento, né? Senão o animal não seria, né? Não evoluiria, tá certo? Então veja bem, ele diz na espiral evolutiva é o segundo plano ou o segundo grau ou o segundo corpo, que é 7 milhões de anos, ou o plano astral, está lá no plano astral, que é o plano da vontade, o cardíaco, né? Olha aí, olha né, um aspecto, né, dessa energia, tá certo? A gente vai falar dela aqui embaixo, tá certo? Como em todos os planos, né, segundo, terceiro, quarto, né, ele está dividido em 3 subplanos, não é verdade? Então, são 7 planos e cada plano dividido em 3 subplanos. Nós estudamos o primeiro plano, os 3 subplanos do primeiro plano. Estamos estudando agora, vamos estudar os 3 subplanos do segundo plano. O segundo plano, dividido em 3 subplanos, nós vamos estudar eles. Não é isso? Então, aqui diz assim: como em todos os planos, ele está dividido em 3 subplanos, ou seja, o primitivo e inferior, que é a matéria bruta, o médium, que é o plano causal, e o superior, que é a energia criadora desses dois. Tá certo? Então, diz assim: a constituição básica do plexo, né, desse plexo, que é o cardíaco, é das formas que estão em contingência e potência, tá vendo? No loca. Nós olhamos, não vimos o loca lá? Prithvi, não foi? No loca do éter Prithvi. Tá certo? Então, este loca do éter Prithvi foi se desdobrando até chegar ao plano, né, no universo, o plano astral, né, onde o espírito pegou as formas do loca Prithvi, pegou as formas para constituir um sistema circulatório que formasse um organismo, né, perfeito, equilibrado, funcionando tudo perfeitamente, né, cada órgão, tá certo? Então ele fez, né, cada forma cristã contingente de potência até formando os órgãos do sistema circulatório no animal. Onde é que ele cria o centro de força? Ele tirou do plano astral e colocou no plano causal, de onde do astral, plano causal do astral. Ele criou os planos da alma e depois do plano da alma ele criou os planos do corpo físico, da matéria. Tá certo? Então ele diz assim, formando os órgãos do sistema circulatório do animal no plano causal, tá certo? O astral, e do mesmo animal no plano, né, da matéria, no plano material. Então aqui a matéria é grosseira, aqui né, inferior, né, imperfeita, inferior. Aqui é a média e a energia
criou os dois, foi lá Deus, né? Criando a energia ou a corrente de energia do éter Prithvi, né? Essa é a superior, tá certo? Neste plano, né? Que é o segundo, né? Segundo plano. Neste plano começam a se manifestar, veja bem, começam a se manifestar as energias da vontade, que é o cardíaco, né? E olfativa, porque ele atua, o Prithvi atua também no sistema olfativo, tá certo? E também, né, no gustativo, né? Olfativo e gustativo, tá certo? Então, não está aqui, mas entendam que também no paladar, né, no gosto, tá certo? Então, ele atua no coração com a vontade, porque aqui o coração ele amplifica todas as formas que chegam, todos os pensamentos que chegam, o coração amplifica e manda para a mente amplificada, né? Com maior potência, no caso, que a vontade é energia potencial. Então, a olfativa, a gustativa, que são aspectos do Prithvi. No caso, a gustativa é aspecto do Apas, tá certo? E as energias táctil e sensitiva, que são do Vayu, no aspecto do Vayu. Então, aqui já temos, né, manifestação do Prithvi, do Vayu, né, aqui olfativa também é do Prithvi, né, a gustativa que é Apas. Né? Vejam que todos os centros de força estão trabalhando no sentido, né, eles trabalham, estão interligados, né, e trabalham juntos, unidos uns aos outros, tá certo? Numa perfeita fraternidade, tá certo assim? Então, do animal, aspecto do que aos poucos o animal vai adquirindo autonomia da locomoção, tá certo? Pela atuação da energia motora, né? A energia motora, ela é um aspecto sensitiva e táctil. Sensitiva e táctil. A gente vai ver isso. A gente já viu isso, parece, quando a gente estudou os plexos, né? Os plexos palmares, já manifestados, tá certo? Então, veja bem, a velocidade da vibração, que é a evolução, tudo no universo está em vibração, está evoluindo porque Deus está alimentando todo o universo, né? Ele não parou, ele continua alimentando a criação. E essas energias, quando chegam embaixo, elas começam a acelerar novamente, que é a evolução. Nessa aceleração, elas vão adquirindo consciência do trabalho que estão realizando, né? Formando a consciência, a inteligência, a razão do homem. Isso ainda está em evolução, né, manifestando, né, ou aperfeiçoando já no reino, né, animal. A gente viu isso já no reino mineral, não foi? Com o césio, foi? O enxofre, se lembram? Que eles se manifestaram, né? O mercúrio, na temperatura, o césio com a luz, o, o enxofre na sublimação, né? Quando ele está exposto à natureza, ele passa do material, do físico, do condensado para gás. Né? Por isso que é proibido, né, manter o, o enxofre ao ar livre, né, porque ele sobe como gás, chega lá, se mistura com o oxigênio e o hidrogênio que estão na natureza, lá em cima, sob pressão, e aí forma o ácido sulfúrico, né? A chuva ácida, no caso. Tá certo? Então, o enxofre não pode ficar a céu aberto. Por esse motivo, né? Aí destrói todas as plantações, né? Contamina a terra, por aí. Tá certo? Então, a velocidade da vibração do éter no primeiro subplano, ou primitivo inferior, na formação do animal, vai aumentando
aprimorando as formas. Veja bem, as formas já foram manifestadas desde o mineral, em forma mineral. Descondensou os centros de força, né, aperfeiçoou as energias, né, ela teve, essa forma teve mais folga para se aperfeiçoar, se aprimorar, e já manifestou-se, né, como um vegetal e aprimorando no vegetal, né, várias formas do vegetal, né, as formas do sistema circulatório, aperfeiçoando as energias criadas pelo movimento do éter. Isso aqui é só lembrando, né? É o éter quem cria a energia. Né? O éter Prithvi, né? Foi ele, o éter Prithvi, que em movimento criou suas energias, que a gente vai vendo, né? A gente já está vendo ela se manifestando aqui, né? Como vontade, como olfativa, como gustativa e tal. Ela vai se evoluindo até alcançar o limite da velocidade do subplano, desse subplano. Este aperfeiçoamento lhe permite vibrar no segundo subplano, onde a matéria goza de um estado de evolução média. Tá certo? Dentro do plano. Dentro do segundo plano, a energia tem três estágios de evolução: primitivo inferior, médio e superior. Então, nós estamos analisando cada, né, subplano desse. Né? Então, ele diz assim: esse processo é contínuo até que as energias alcançam a velocidade da vibração que lhe permite integrar-se ao terceiro subplano, onde a matéria animal é superior. Está vendo? Saiu do primitivo inferior, né? A emite, né? Ela já começa a se manifestar, né? O médio também começa a se manifestar e o superior, tá certo? Então, ele diz assim: alcançando o limite da vibração das energias do centro de força do terceiro subplano, do segundo plano, essas energias passam a vibrar no primeiro subplano, ou plano primitivo inferior do terceiro plano, tá certo? Ou o terceiro corpo, com a consciência do trabalho e experiências adquiridas registradas nessas vibrações, né? Registrado nas vibrações de, vejam bem, cada centro de força. E todos eles estão se desenvolvendo, aumentando a velocidade da vibração, trabalhando em conjunto na realização da obra. Quer dizer, os movimentos, as ações, as atuações do animal, né, para a formação do animal no terceiro corpo, ou, né, terceiro corpo, ou terceiro plano, ou terceiro grau, né? Esse terceiro, né, já vai ser o, é, o Vayu, né? O Vayu, onde já nele agora, né, que está ocorrendo, né, o aperfeiçoamento, né, das energias que constam né, que são aspectos do éter Vayu, que a gente já sabe, né? A tátil, que a gente falou aqui já, né? A gente falou também já da sensitiva, né? Energia sensitiva, a gente conversou aqui com eles, né? Tá certo? Quando a gente viu aqui, né? A táctil, sensitiva, tá certo? Que é dele já. Na próxima semana nós vamos estudar ele, né? Que é o centro, esse aqui, ó. Não é esse, acho que é no 16, vou chutar, hein? Vou chutar. É no 16, tá? Que é esse aqui. Nós vamos estudar na semana que vem, né? O azulzinho, tá certo? E nós vamos ver também, vamos ver aqui esse, né? Nós vimos o terceiro, né? Ó, um, dois, três, né? Então a gente vai ver cada um desses, a alma passa, com o corpo também, né? Fica 7 milhões de anos, cada um desses, tá certo? Então, dividido em três subplanos, tá? Então, nós vamos ver agora no homem, onde ele fica, tá certo?
Já vimos o plexo, né? Já vimos o loca, né? Já vimos na natureza, é, onde ele fica, né? Eu vou repetir depois. E agora, no centro de força do homem, da alma e do homem, é esse aqui, azulzinho, tá? É uma esfera, né? É uma esfera azul, uma bola azul, tá certo? Uma esfera azul, né? Então, e aí agora nós vamos ver, a gente já botou na planificação divina, não foi? Já botou, mas eu vou repetir aqui na planificação. Então a gente já viu lá, agora vamos ver na planificação divina, onde ele fica, né? Ó, entendendo assim, né? Que esse plano aqui, ele é dividido em sete, igualzinho a esse aqui, tá certo? Então ele vai ficar aqui no terceiro, né? A gente vai estudar ele na semana que vem, o Ayu, é o plano mental ou o plano da imaginação, é o plexo frontal que fica entre os olhos, tá certo? Então diz assim, né? Alcançando, né, o segundo plano, ele vai para o terceiro plano, né? Terceiro plano, terceiro corpo, terceiro grau, né? Cada um desses 7 milhões de anos. E nesses 7 milhões de anos, eles vão acelerando a velocidade vibracional de cada centro dele, né? De todos eles. E, repetindo, né? Todos estão em evolução, todos estão acelerando a sua velocidade vibracional, todos estão libertando energias para que essas energias realizem os trabalhos, né, que a necessidade exige para o corpo físico, tá certo? Por aí, né? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? Recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir. Oh, depois, né?